Olá, meus amigos, bom dia. Estou de volta para darmos prosseguimento ao nosso projeto do controle orçamentário e financeiro, aquele que nós mostramos, fizemos a apresentação dele. Ele possibilita um controle bem minucioso entre as nossas receitas e as nossas despesas, para que a gente não se perca durante o ano e mantém as nossas finanças equilibradas. Então, vamos hoje agora para a nossa terceira aula, a aula de número 3. Nós vimos nas aulas anteriores, que eu vou mostrar agora para vocês, assim que sair a nossa vinheta, vou mostrar o que a gente já fez nas aulas um e 2 e daremos início, então, a essa nossa terceira aula. Bom, na aula um e 2 a gente mostrou, a gente criou essa planilha aqui, a planilha um, mostrando que as nossas informações, elas serão digitadas aqui, em seguida elas virão para cá. Isso vai formar o nosso banco de dados. Vimos como fazer tudo isso, depois vimos como fechar, limpar, gravar, isso a gente já viu nas duas primeiras aulas. Criamos o nosso plano de contas, que consiste nos meses do ano. As categorias são representadas pelas receitas e também pelas despesas. E a terceira é essa movimentação, são as movimentações que representam a inclusão. Sempre que nós formos registrar uma receita, usaremos a expressão inclusão. Uma despesa também usaremos essa expressão inclusão. Significa que vamos incluir no nosso sistema financeiro uma receita ou uma despesa. Sempre que as nossas despesas previstas, programadas, forem inferior àquelas que nós teremos que realizar, então se faz necessário a gente suplementar. Exemplo, se nós tivermos feito uma provisão de gastos para determinado item desse daqui, no valor de R$ 100, e quando a despesa chegou em 120, então nós não tínhamos autorização orçamentária para realizarmos essa despesa de 120. Tínhamos uma autorização para realizarmos uma despesa de 100. Aí se faz necessário a gente suplementar, ou seja, acrescentar mais R$ 20 nessa dotação inicial, porque aí a gente, só depois disso, a gente pode efetuar efetivamente a despesa no valor de 120, porque se nós previmos 120 e realizamos 120, então fechou, o nosso orçamento fechou. Mas para que a gente possa criar esses 120 de suplementações, é necessário que tenhamos o cuidado de anular parte de outras dotações que a gente não esteja usando, tá? Para poder suprir essa suplementação. É o recurso que a gente chama. Anula de um lado, suplementa o outro. O valor que a gente suplementa, o mesmo a gente tem que anular em outros, que é para manter o equilíbrio orçamentário. Só assim a gente não corre o risco de ficar permanentemente devendo no cartãozinho vermelho e preocupado com as nossas contas. Por isso, a importância de um orçamento doméstico, de um orçamento familiar, que a pessoa possa acompanhar dia a dia e terminar o ano sem maiores preocupações, porque isso é uma prática até secular. Nunca se deve gastar mais do que o que se ganha, porque quem faz isso termina indo para o fundo do poço, e não é isso que a gente quer para ninguém. Por isso que nós nos prestamos a dar essas orientações, inclusive criando os elementos necessários para que se faça isso com mais facilidade. Muito bem. Então vamos dar prosseguimento ao nosso trabalho aqui. Desse lado,
nós temos a nossa guia de trabalhos, como se diz. Já fizemos, nós clicamos aqui nesse item, nesse botão de gravar, e mostrei como a gente fez tudo isso para que pudéssemos colocar, executar o nosso formulário levando, vamos voltar para lá, levando as informações para o nosso banco de dados. Vamos voltar no nosso banco de dados e aqui nós vamos ver, olha, eu vou clicar novo para mostrar o que a gente fez. Novo, faz de conta que nós vamos iniciar esse movimento de 2026, mês de janeiro. Janeiro, dia 2, na hora que a gente dá o Enter, ele automaticamente já nos direciona para o campo seguinte, viu? A categoria, vamos dizer que tenha sido uma REC, que é aquela que está no nosso plano de contas, nós vamos já voltar para lá, com o nome de salários, REC salários. O que é que vai ser? Eu falei, uma inclusão. Inclusão. Nós vamos incluir o salário no nosso sistema financeiro. Inclusão. O valor do salário, digamos, R$ 2.000. Vamos dar o Enter e em seguida, veja que quando a gente deu o Enter de gravar, ele já mandou para cá. No mês de janeiro, dia 2, o título da categoria foi um salário, a inclusão e o valor R$ 2.000. Então, o que nós vamos fazer agora, aprender a fazer agora, é mostrar quando a gente clicar aqui, aparecer todos os meses, de janeiro até dezembro, aqui dentro, para a gente não precisar ficar digitando mês a mês. A mesma coisa nós vamos fazer aqui nas categorias. Quando a gente clicar aqui, ou pressionar o Alt e a setinha para baixo, apareceu uma lista suspensa também aqui dentro das nossas categorias, contendo todas essas, deixa eu fechar aqui, contendo todas essas informações aqui do nosso plano de conta. Todas essas informações aqui, todos esses itens vão aparecer no nosso formulário, de forma que a gente só faz clicar nele e ele já vai para o lugar certo, sem a necessidade de ficarmos digitando. A mesma coisa com as movimentações e, como já falei, as mesmas coisas também, a mesma coisa com os meses do ano. Então vamos lá. Agora, para a gente fazer isso, vamos prestar bem atenção. Das outras aulas, veja que nós clicamos no botão gravar, no botão limpar, no botão fechar e criamos um módulo para chamar esse formulário lá para o nosso banco de dados. Neste caso, agora, para colocar os nomes aqui dentro, nós vamos clicar fora, não é em nenhum botão desses aqui. Vamos clicar dentro do nosso userform. Vamos dar 2 cliques aqui no nosso userform. 2 cliques. 1, 2. Pronto. Quando a gente deu esses 2 cliques aqui no nosso userform, observe que apareceu aqui embaixo, private sub, userform, underline, clique. Eu não quero esse evento clique. Para este caso, este evento clique aqui não vai servir para a gente. Vamos deixar como está aqui, e aqui do lado direito, onde tem clique, nós vamos clicar aqui nesta setinha e vamos buscar um evento chamado inicialize, em português, initialize ou inicialize. Pronto. Clicamos, aí já veio o nome para cá. Esse sim vai servir para a gente. Tanto vai servir que esses outros 2 aqui que abriram primeiro não nos interessam. Eu vou simplesmente deletar, porque ele não nos interessa. O que vai nos interessar é aqui, onde está aqui esse evento entre o privado sub, userform inicialize, e aqui dentro está o end sub, que é o fechamento desta macro. Aqui dentro dele, nós vamos criar um código, que é para fazer com que eles... Antes, vamos verificar uma coisa aqui. Vamos ver aonde é que eles estão. Voltar. Primeiro, o mês está na B2. Coluna B, linha 2. A categoria está na coluna C, linha 2. E as movimentações
ela também está aqui na coluna D, começa na linha 2. Então, vamos gravar isso. B2 é o início. Então, vamos voltar para o nosso código, nós vamos precisar dessa informação. Bom, primeiro vamos lá. Vamos chamar isso de última linha. Vamos batizar de última linha. Din, aí eu vou para cá, última, não coloca acento, última, underline, linha, din, última linha, as integers, incluir. Feita a mesma coisa que a gente fez quando colocou esse primeiro lá no botão de gravar. As integer, isso, vamos incluir esse lá. De última linha, as integer. Essa vai ser a nossa chamada, última linha. Muito bem. Depois disso, aí nós vamos fazer o chamamento do que nós queremos na última linha, que é para ir até o final, lá na linha 1.084 do nosso Excel. Poderia ser diferente, mas vamos fazer assim, porque foi assim que eu aprendi e é assim que eu vou passar para vocês. Então, vamos lá. Última linha, de novo. Última underline linha. Última linha vai ser igual a planilha. Vamos ver que planilha é essa que nós temos. Ora, essa planilha está com o nome lista, mas ela é a 2. Vai ser igual à planilha 2, que essa é a planilha 1, essa é a 2, porque mesmo a gente renomeando, ela não deixa de ser chamada de planilha 2. Então, vai ser igual, vamos voltar para lá. Última linha vai ser igual, como já está o sinal de igual, planilha 2, não precisa botar não precisa botar a exclamação que tem. Planilha 2, ponto, céus, basta fazer aí, já está aí, azulzinho a gente já leva, né? Céus, rows, ROWS, céus, rows, ponto, count, 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 já está azulzinho lá, aí todas são as chamadas. Aí coloca uma vírgula. E qual é a linha, a coluna que ela está? Ela está na coluna B, como a gente viu. Conte, vírgula, ela está na coluna B. Vamos colocar coluna B, né? Então vamos colocar aspas, B, fecha aspas. Pronto, como estávamos falando, que eu tive que parar aqui para atender o telefone. Bom, então a linha B, que é onde se encontra lá, linha B, na coluna B é onde se encontram os meses aqui. B, ok, então já está o B. Depois que a gente coloca esse B, fecha o parênteses, dá o ponto, aí vem a inclusão end, abro parêntese de novo, XL up, XL up, ponto, ou melhor, fecha o parêntese, ponto, roll, RWO, roll. Pronto. Fechamos esse ciclo aqui. Deixa eu ver se vai dar tudo certo. Por enquanto está indo bem. E nós vamos agora mostrar o endereço. Qual é o endereço que eu quero? Eu quero que seja no nosso Combo Box mês. Combo Box mês. Quando nós digitarmos lá dentro do nosso formulário, no espaço que está na frente do nome mês, que eu dei o nome de Combo Box mês, vou botar logo aqui, Combo. Se eu digitar dentro do Combo Box mês, ele direcionar, tira dali e leva para o nosso banco de dados. Combo Box mês, sem acento, até sem acento. Então, o nosso Combo Box mês, ponto. Aí vou chamar esse row sources, que é ROW, depois do ponto, source, que é esse daqui de cima. 2 cliquezinhos. Row source, isso vai ser igual, aí sim eu levo o nome que está, vou voltar lá para mostrar, vai ser igual
a esse nome de fantasia que a gente botou aqui, lista, vai ser igual a esse nome de fantasia dessa planilha. Vai ser igual a, e eu boto até entre aspas. Vamos voltar para lá, aqui. Vai ser igual, entre aspas, lista, que é o nome de fantasia que a gente tá. Aí eu coloco um ponto de exclamação, isso é igual a lista com ponto de exclamação. E aonde é que ele está? No B2. B, linha B, ou melhor, coluna B, linha 2, é onde está o mês de janeiro. Então, lista B2, lista B2, dois pontos, até o final da linha B. Dois pontos significa que é da B2 até o final da linha B. Aí eu fecho agora as aspas, que eu abri uma aspa aqui em lista, e o que, que eu vou fazer? Aí eu vou concatenar tudo isso aqui, essa lista, com essas linhas todas, essa linha B2 e a coisa B, eu vou concatenar com a última linha. Concatenar é esse é comercial aí. Concatenar com última underline linha. Pronto, concatenar com última linha. Deixa eu ver se está tudo certo. Deixa eu dar uma conferidazinha aqui. De última linha. Dá um espacinho aqui. Depois desse de última linha é igual. Planilha 2.saleshouse.com, vírgula, B entre aspas, tá certo? NXLO ponto roll. Combo Box Base é o nome. Ponto, eu chamo esse source para cá, igual a lista, que é o nome que nós demos lá, B2, dois pontos B, concateno com a última linha. Vamos ver, se tudo estiver certo, a gente vai encontrar agora. Vamos lá. Volta para cá, vamos chamar o nosso formulário. Chama o nosso formulário. Vou clicar, se estiver certo, os nomes dos mesmos vão aparecer aqui dentro. Vamos lá. Certo, certíssimo. Já apareceu janeiro até dezembro, ó, a barrazinha de rolagem aqui, ó, tudo certinho. Então, se a gente, por acaso, como a gente fez aquela concatenação, se tivesse mais meses o ano, um monte de meses, não tinha nenhum problema, era só a gente acrescentar aqui, eu vou fechar, era só a gente acrescentar aqui, se a gente quisesse. Pronto, vou até mostrar. Se tivesse mais meses do ano, vamos inventar um nome do mês aqui. Vamos botar um mês aqui chamado Catembro. Vamos dizer que tivesse Catembro. Vamos dizer que tivesse um mês com esse nome, só para ver. Quando nós chegarmos aqui, esse nome ia aparecer ali. Vamos voltar lá. E não, aqui desse lado. Pronto. Botei o nome Catembro ali, só para mostrar. Vamos chamar aqui. Vamos abrir aqui, ó. Agosto, vou continuar. Quer ver? Apareceu o nome Catembro? Olha, apareceu o nome Catembro, mas não existe esse mês. Então, o que fez ele aparecer aqui foi exatamente aquela concatenação com a última linha, ok? Vou apagar aqui e vou tirar esse nome Catembro, porque não existe esse mês aqui. Por que que a gente fez isso? Com aquela concatenação? Porque aqui nós temos, isso aqui pode ser que aumente mais algumas categorias aqui, e é só colocar aqui que ele já vai reconhecer lá na nossa lista suspensas, lá quando chegarmos na parte de categoria. Categoria é C2, aqui vai ser mais fácil. Você vai ver como vai ser fácil agora. Vou dar os dois cliques aqui de novo para voltar para lá, para o nosso módulo. Pronto. Veja que nós já fizemos isso, eu só vou agora simplesmente copiar isso aqui, não copio a parte do DIN, esse DIN última linha não. Copio só isso aqui, dou um Ctrl C, copio aqui também, baixo, dou um Ctrl V. Pronto. Agora eu só faço a alteração aqui. Só vou fazer a alteração nesse aqui. Vou copiar logo o outro, que são três. Copiar o outro também, dá outro Ctrl C, Ctrl V. Pronto. Aqui, veja que foi B, a coluna B,
Nesse daqui nós vamos botar a coluna C, só faz substituir o C, o B pelo C. E aqui vai ser do C2 até a última. Opa, volta. C2 até o C. C2 e C aqui, concatenado com a última linha. A mudança é porque aqui, em vez de ser Common Box mês, aqui nós vamos chamar isso de Common Box. Deixa eu ver o que foi. Common Box categoria. Eu dei o nome de categoria. Depois foi a Common Box movimentação, movimentacal. Então aqui vai mudar o nome para Common Box categoria. Só vai mudar isso aqui. Nesse segundo, o C já está certo, só que não é Combo Box mês, aqui é Combo Box categoria, que é para poder chamar todos aqueles que estão, todas aquelas categorias que estão lá. Combo Box categoria, certo? Vamos corrigir o outro não, aqui é C, então aqui agora vai ser a coluna D, que nós ocupamos três colunas, D, que ela vem para cá, para D2, dois pontos D. D2, dois pontos D, última linha. E o nome aqui vai ser Combo Box. Combo Box é. Como foi, meu Deus? O nome, deixa eu olhar de novo o nome que a gente deu lá. Combo Box Movimentacal. Pronto. Combo Box Movimentacal. Para não colocar o cedilha e nem colocar o tio. Então, movimentacal. Foi o nome que a gente deu. Lá eu já vou lhe mostrar como foi mesmo. Então, agora já está certinho, né? D, D, D. Vamos lá checar. Vamos checar para ver se está certinho. Vamos chamar aqui Alt, setinha para baixo, para não mexer nada lá. Vamos botar aqui o mês de fevereiro. Dá um Enter. Foi para ali o dia 25. Vamos dar aqui para a categoria Alt, setinha para baixo, olha aí, já apareceram todos eles, eu fico navegando, vou botar outras receitas. Dou mais um Enter, veio para Movimentacal, Alt, setinha para baixo, eu vou botar inclusão, já está aí. Mais um Enter, o valor R$ 500, vamos para cá, pronto, agora tudo ficou mais fácil. Vou fechar aqui, já veio para cá, com o nome janeiro, 2, olha aí, salários, inclusão, R$ 2.000, lá em cima, que ele vai subindo, ele vai incluindo uma linha e vai subindo, vai subindo. Então, observe que tudo está perfeito. Então, nós já temos aqui agora a nossa lista suspensa, que é essa daqui que a gente fez ali, dentro, clicando aqui dentro e digitando aqueles códigos. Só para confirmar, se eu clico aqui nesse espaço, peraí, voltando aqui. Se eu clico aqui nesse espaço do mês, por que que a gente botou aqueles nomes? O nome que aparece aqui, cadê a caixinha? Pronto. O nome, eu cliquei, olha o nome que a gente botou, Combo Box mês. Se eu clico aqui nessa categoria, olha o nome que aparece, Combo Box categoria. Quando eu clico aqui nessa movimentação, olha o nome que aparece aqui, Combo Box Movimentacal. Por isso que a gente usou aqueles nomes lá na codificação, que é para identificar com esses campos, eles foram chamados pelo nome, por isso que eles foram para lá, para aquele local, sem nenhum erro. O dia não precisou, porque a gente deu o nome, mas não precisou, porque a gente não tem lista suspensa para o dia e nem tem listas suspensas para o valor. Por isso que a gente não fez nada disso lá, ok? Pronto, essa aula, como foi mais voltada para códigos e foi um pouco assim, então nós vamos encerrar por aqui e na nossa quarta aula vamos partir para criar o nosso orçamento propriamente dito, fazer as nossas previsões de receita e também fazer as nossas previsões anuais da despesa. Ok, meus amigos? Vamos dar uma paradinha e daqui a pouco a gente volta com a nossa quarta aula, porque essa é a terceira, ok? Então vamos lá. Vamos iniciar.